Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus e encontramos no Salmo 44 e o verso 1. Assim está escrito: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Uma excelente palavra de Deus ficou aqui registrado por este salmista, quando ele faz referência à obra de Deus e que o que aconteceu em tempos passados, mas que no momento da composição deste salmo, eles estavam trazendo a lembrança. As coisas que acontecem, elas ficam como marcos, como testemunhos, como referenciais, como modelos, exemplos, que possamos sempre estar trazendo a lembrança e referindo os nossos dias, os nossos atos, com aquelas coisas que aconteceram e aonde foi evidente a mão e o poder de Deus em favor do povo. Então aqui eles estavam trazendo a lembrança, ou seja, estavam recordando-se daquilo que Deus havia feito no passado. E é muito bom recordar as bênçãos, os milagres, os livramentos, as maravilhas que Deus operou e continua operando, porque Ele é o mesmo. Porque isso fortalece a fé. A esperança se solidifica, a expectativa aumenta em saber que este Deus que operou lá no passado é o mesmo que opera no presente e continuará operando, porque Ele é imutável, Ele não muda. Então as coisas começam a acontecer. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de usufruirmos de bênçãos, de livramentos de Deus, porque às vezes não queremos ouvir falar dos feitos de Deus no passado. Mas o Senhor Deus deixou registrado que alguém deveria anunciar os seus feitos, notificar a outra geração. A geração que foi alvo destes milagres, destas maravilhas, desses livramentos, deste cuidado permanente de Deus, e que tiveram ricas experiências, eles devem referir e transmitir a outros que virão, que estão chegando, uma nova geração. Eles precisam conhecer o que é que Deus faz. Porque se não contar os feitos do Senhor, estas coisas vão cair no esquecimento. Observe que Moisés orientou o povo no deserto, em direção a Canaã, 40 anos. Josué continuou o mesmo trabalho durante o seu tempo de vida. Depois de Josué, ainda alguns mantiveram aquele contato de contar, de referenciar, de falar das bênçãos, das maravilhas do Senhor. Isto significa que tornava o Senhor presente na vida das pessoas, mediante o que ele já tinha feito e continuava fazendo. Mas com tristeza, um relato deixou-nos preocupado. Em Juízes, no capítulo 2, e o versículos de número 7 até o versículo de número 10, de número 11, diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Josué sempre fazia referência. O Senhor fez, o Deus de Moisés é o nosso Deus, e
no tempo de Josué, o Senhor também fez. E os anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, que vieram com Moisés, com Josué, e ao passar esses dois, eles continuaram a caminhada. E diz-nos aqui, que prolongaram seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Israel foi alvo de grandes livramentos e bênçãos de Deus. E estas coisas não poderiam cair no esquecimento. Elas deveriam continuar sendo anunciada, notificada, contada, lembrada diante do povo, porque há um ensino pedagógico através da lembrança, da referência, da repetição das coisas que o Senhor fez, porque isso, cada vez que nos contam, mais vai nos alegrando e a nossa fé vai se movimentando em Deus. A esperança se multiplica, a expectativa cresce. E por haver fé, confiança e ter a certeza de que o Senhor continua, os milagres também continuam. Então diz aqui, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Agora observe, faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração de seus pais, aqueles anciãos, que contaram, que fizeram referência. E outra geração após deles se levantou. Quer dizer, já a terceira para a quarta geração se levantou. Veja o relato da Bíblia. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor. Triste esta realidade. Tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas que o Senhor fez no meio deles que homem nenhum poderia fazer, mas Deus fez, garantiu-lhes a vitória, a proteção, a vida. Mas aqui se levantou uma geração após eles que não conhecia ao Senhor. O que faz uma geração que não conhece ao Senhor? Não serve, não faz nenhuma referência às obras de Deus, procura deixá-las no esquecimento. E diz aqui, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor de seus pais, que os tirara da terra do Egito, foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira. A ira do Senhor se acendeu contra este povo. Mas aqui neste Salmo 44, no verso 1, está dito, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. E ele vai fazer uma série trazer uma série de lembranças de feitos pontuais de Deus na vida de Israel. E parece que não, mas toda vez que eles faziam esta referência, o povo se renovava diante do Senhor. A fé, a confiança, a alegria, a dependência, a disponibilidade, tudo isso era facilitado simplesmente por ouvir as realizações do Senhor no passado. Veja, como expeliste as nações com a tua mão e plantaste a eles quem? Os pais, o povo de Israel. A terra que o Senhor deu tinha habitantes. Deus deu a terra para um povo que ele escolheu. E Deus plantou este povo naquela terra.
e eles tomaram posse. Como afligiste os povos e a eles o alargaste. O Senhor deu a eles crescimento. São os feitos do Senhor. 3. Pois não conquistaram a terra pela espada e nem pelo braço, nem o seu braço os salvou. Não foi a estratégia deles, a esperteza, a guerrilha que faziam, não. Mas a tua destra e o teu braço, ó Deus, foi quem? E a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Então são feitos do Senhor. O Senhor fez por aquele povo que ninguém poderia fazer e nem eles mesmos poderiam fazer por si. Não estava no alcance deles, mas estava no alcance de Deus de demonstrar o seu amor, o seu cuidado, a provisão e o livramento que eles precisavam. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. E ele diz, por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Fazer referência a uma frase que diz, recordar é viver. E aqui cai perfeitamente dentro deste verso. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, quer dizer, no dia dos nossos pais, nos tempos da antiguidade. Ficou lá um marco. Aquelas pessoas, cada um daqueles que viram e presenciaram, tinham aquilo gravado no coração. A mente e o coração estavam em sintonia, eles estavam caminhando. E diz, tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Só Deus para fazer isto. Em Deus nos gloriamos todo dia. Mas ele diz, mas agora tu nos rejeitaste. Por que será que Deus rejeitou este povo que foi alvo de tantas maravilhas, de tantos milagres, de tanto livramento, de tanta ação de Deus em favor deles? Por que agora eles foram rejeitados? Porque eles viraram as costas para o Senhor. Eles deixaram o Senhor e foram seguir a deuses estranhos. E por conta disso, eles então foram levados em cativeiros, enfrentaram situações difíceis que eles não tiveram condições de vencer, porque deixaram quem guerreava as pelejas deles, que era o Senhor, e portanto eles, pensando que eles poderiam com o seu braço fazer alguma coisa, se deram mal e tiveram grandes sofrimentos. Mas o que me chama a atenção aqui é trazer a memória, lembrar-se dos feitos do Senhor. Seria tão bom se nos nossos dias nós ocupássemos um pouco mais de tempo em lembrar os feitos do Senhor. Quantas vezes lá no início da nossa caminhada de fé, os nossos pais na fé, homens que viveram realmente por fé, experiências firmes com Deus, quantas situações eles nos contaram que enchiam o nosso coração de alegria e nos colocava a buscar a Deus com mais temor, com mais fervor, com mais responsabilidade. Simplesmente por um testemunho, por algo que aconteceu com eles no tempo em que viveram. Aquilo era tudo para a nossa vida. Hoje dificilmente nós encontramos alguém contando os feitos do Senhor do passado. Parece que o que Deus fez não tem valor para o presente. É esse o pensamento que me desperta ao ver como as coisas estão
tão desconexas. Não há unidade, não há união, não há harmonia, não há desejo, não há alegria, não há prazer de servir a Deus. Quantas vezes as pessoas reuniam-se e, de um dado momento, surgia uma oração, de uma oração ouvia a voz de Deus, havia sinais, havia milagres. Quantas curas, quantos milagres, quantas libertação, quantas coisas impossíveis que Deus tornou possível, porque o povo estava voltado para servi-lo. E o salmista aqui, ele lembra disso. Como também Davi se lembrou quando ele estava distante. E ele diz aqui, olha, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Olha, quando alguém vem perguntar a nós, onde está o teu Deus? Significa que eles não estão vendo Deus na nossa vida. E se nós não contarmos os feitos do Senhor, nós não teremos nenhuma ligação com Ele. É o testemunho, é a lembrança do que o Senhor fez e faz, é que vai mover corações e levá-los à presença do Senhor. Então Davi disse aqui, ó, quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. E agora, como é que estava? Com a alma abatida. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então veja como é a situação. A pessoa, quando ele tem comunhão com Deus, tem experiências com Deus, e estas coisas vão passando, vão ficando para trás, e as pessoas não vão trazendo isto à lembrança daqueles que estão chegando, eles não terão nenhuma afinidade com a obra de Deus, com o que Deus fez, com os milagres que realizou. É preciso que contemos a geração, a nossa geração e a geração que está chegando também, porque nós estamos passando e eles darão continuidade por um tempo, mas também logo passarão. E por isso, os feitos do Senhor, eles têm que ser contados e anunciados de geração a geração, para que não se perca o testemunho do Senhor, como aquele povo da época dos juízes aconteceu. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Como servir ao Senhor se não o conhece? Se não tem lembrança dos feitos, das maravilhas e dos milagres que o Senhor fez? Então são estas coisas que nós olhamos e vemos, e quando encontramos isso na palavra de Deus, o certo é olhar o que Deus fez e olhar os nossos dias, se isso continua acontecendo. É para isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus, estudar e extrair dela lições para nós. Não é somente lê-la apenas como livro, oh, que bom, aqui com o Senhor, grandes coisas o Senhor fez lá e tá. Mas e o nosso tempo? E os nossos dias? E aquele povo fazia referência das bênçãos, contavam, traziam a lembrança. Então, nós precisamos também trazer à lembrança os feitos poderosos do Senhor. Eles não podem cair no esquecimento. Há vidas que estão chegando à fé, não têm nenhum conhecimento dos feitos do Senhor. E se aqueles que os presenciaram e que receberam também como testemunho de outros que vivenciaram, não continuarem a falar sobre estes feitos do Senhor, eles não terão nenhuma afinidade. Por isso que é preciso sempre trazer a memória, trazer a lembrança, porque é o que precisa ser feito. Não se pode deixar as coisas cair
no esquecimento. Jeremias, aqui no livro de Lamentações, ele diz assim, capítulo 3 e o versículo 21, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então, quando a pessoa recorda-se, traz a lembrança, os feitos realizados pelo Senhor, que marcaram vidas e épocas ao longo da humanidade, estas coisas trarão para nós aqui esperança, alegria, fé, convicção. E nós vamos viver na realidade do que Deus continua a fazer, porque Ele não mudou e não mudará. Ele permanece o mesmo. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Recordar é viver, é reviver aquelas experiências e estar preparado para viver novas experiências com Deus. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Há quanto tempo nós não ouvimos falar destes feitos poderosos do Senhor, contados de pais a filhos? Há quanto tempo? Quando a palavra de Deus diz, tu contarás aos teus filhos, assentado, levantando, deitando, andando, seja em que situação for, falará aos teus filhos. Aquele culto que Deus determinou que Moisés realizasse com o povo, e ficou como marco, Deus disse, quando o povo perguntar que culto é este, vocês vão dizer. Quando Josué atravessou o Jordão, deixou aquelas 12 pedras no meio do Jordão e levou 12 pedras para uma outra cidade, para a cidade de Gilgal. E quando alguém perguntasse, não, está aqui, foi a maravilha do Senhor que abriu o Jordão e nós passamos pelo meio a pé enxuto. Estas são as pedras que estavam no meio do Jordão. E agora elas estão aqui na cidade de Gilgal como um testemunho do poder do Senhor, das obras, dos feitos poderosos do Senhor. Quantos reis humanamente invencíveis foram derrotados pelo Senhor? Quantas vezes o povo de Deus ficou a um passo da morte, da extinção na humanidade? Mas o Senhor Deus veio, interveio e eles prosperaram o seu caminho. Então são coisas que precisam se contar. Isso faz bem, isso traz fé, traz alegria, traz gratidão, cria no nosso coração o desejo de aproximar deste Deus que continua a fazer estes feitos poderosos em favor do seu povo. Oh, que eu e que você possamos sempre trazer a lembrança, ouvir daqueles que vivenciaram um passado de vitória, de milagres, de maravilhas, que eles possam nos contar os feitos do Senhor. E que nós possamos também contar a outros o que nós experimentamos, o que nós ouvimos. Eles aqui dizem, nós ouvimos com os nossos ouvidos, os nossos pais nos contaram, e agora nós estamos trazendo a lembrança para que outros também tomem conhecimento. Então a bênção, os milagres, o testemunho precisa ser dado ao Senhor. Não é o testemunho que eu era pobre e fiquei rico. Não é nada disso, eu não tinha nada, hoje eu tenho muita coisa. Não, é o testemunho do Senhor, o que é que o Senhor fez e faz. E aqui nós encontramos grandes livramentos que Deus deu a este povo, tão somente por amor. Eles mesmos dizem aqui que não foi a espada,
não foi o braço. Não era o maior povo, não era o povo mais preparado, mas foi o povo que Deus escolheu e decidiu agir por meio e através deles. E eles presenciaram isso. 40 anos no deserto. Nunca foram dormir sem comer, sem beber. Água da rocha. De manhã tinha maná, de tarde tinha cordonizes. 40 anos. A roupa e o calçado não se desgastaram. Deus manteve. Não faltou nada a eles. Viveram no deserto como se estivesse vivendo num palácio, cercado de todas as delícias e belezas e do cuidado permanente de Deus. O que são isto? São os feitos do Senhor. E no fim, eles fecharam o coração para o Senhor. Foram ingratos diante do Senhor. Mas este exemplo está diante de mim, está diante de você, diante de cada um de nós, para que não venhamos a virar as costas para o Senhor e fechar para Ele o nosso coração, mas que tenhamos alegria e prazer em servi-lo e também em fazer referência das suas obras e dos seus feitos poderosos. É preciso notificar a outras gerações o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor tem feito. Grandes e poderosas são as obras do Senhor. Observe que quando o povo de Israel estava cativo em Babilônia e chegou o tempo da libertação, e o Senhor fala a Ciro, e Ciro abre as portas para que o povo volte para a sua terra, para Jerusalém, e eles começaram a dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas. Eles fizeram referência à mão poderosa de Deus para conduzi-los e guiá-los em triunfo e em vitória. E aqui, este salmo, recordando os favores, os milagres, as maravilhas, o cuidado, o amparo de Deus para a vida deles. Coisa boa é recordar aquilo que nos traz esperança, que nos enche de fé, de alegria, de regozijo e desperta em nós um prazer, um desejo de estar bem próximo ao Senhor, para continuar desfrutando destes feitos, destas maravilhas, destas ações poderosas de Deus em favor do seu povo. É possível, sim, se nós olharmos totalmente para o Senhor, abrir mão de tantas coisas que nos prende, que nos distrai, que nos quer tirar o nosso foco, mas que tenhamos um comprometimento com o Senhor de lealdade, fidelidade, temor e obediência. E certamente o Senhor moverá o seu braço e nós voltaremos a ver e a ouvir também os feitos que o Senhor está realizando. Vivemos tempo, parece que tudo está uma dormência. Não há nenhum movimento, não há nenhum feito, nenhum agir, nada parece acontecer. Mas a mão de Deus está trabalhando. E é preciso que nós recorramos ao Senhor para que possamos dizer como estes disseram. E aí vamos dizer: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. O que você pode contar hoje dos feitos de Deus do passado?
Eles alimentam o seu espírito, o seu coração. Você tem prazer e alegria em fazer referência dos feitos do Senhor? Ou você não se lembra de nenhum deles e talvez não lhe faça nenhuma diferença? É preciso voltar ao livro sagrado, à Escritura, palavra de Deus, porque nela está referenciado grandes e poderosos feitos de Deus junto ao seu povo. E quando nós recorremos à Escritura, nós vamos encontrar em várias partes o agir poderoso de Deus em favor do seu povo. Ele continua o mesmo. Ele continua a agir em meu e em teu favor, em nosso favor. Mas que possamos também contar os feitos do Senhor. E não ficar como que mudo, calado. Alguma coisa para contar? Não, não tem nada. Faça referência aos feitos do Senhor. Os milagres, as curas, maravilha, a libertação. Quantos exércitos caíram por terra? E o Senhor desbaratou a todos eles e colocou vitória na mão do seu povo. É o mesmo Deus que foi com eles, é o que está conosco e estará até o fim, em todo o tempo da nossa vivência. Portanto, façamos referência dos feitos do Senhor, lembrando que recordar é viver. Cada feito, cada milagre, cada maravilha que eu e você trazemos novamente à lembrança, aquilo faz um bem tão grande na nossa vida, porque o nosso coração se enche de gozo, de alegria, a nossa fé se agiganta, a esperança se fortalece e a expectativa se mostra pronta para qualquer momento presenciar feitos e milagres realizados pelo Senhor. Ele tem prazer em fazer isto. É dele, é da sua natureza, trabalhar por aquele que nele espera, mover céus e terra, mas mover a sua mão para conduzi-los em vitória e em triunfo. Eu e você precisamos, uma vez mais, trazer à lembrança estes feitos, e eles só nos farão bem para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor possa ajudar-nos, que nunca venhamos a ser como aquela geração que se levantou, denominado a geração que não conhecia o Senhor. Longe de mim, longe de nós, sermos conhecidos como a geração que não conhecia o Senhor, mas que possamos conhecê-lo. Um dos profetas disse: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Outro profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Davi aconselhou a Salomão dizendo: e tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração. Josué disse: escolha a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E aqui está. Nós ouvimos, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Que esses tempos possam voltar para nós, possam voltar para mim, para você, para cada um de nós. Não que o tempo volte, mas que as maravilhas voltem a acontecer na nossa vida e por nosso intermédio, para que o nome do Senhor seja glorificado, vidas sejam despertadas e o testemunho de Deus seja levantado cada vez mais alto diante desta terra pecaminosa e contaminada, para que eles vejam quem é o Deus Criador dos céus e da terra, que continua realizando os seus feitos
as suas obras e as suas maravilhas no meio dos homens. Que possamos avaliar bem esse testemunho e que os nossos lábios possam se abrir para referenciar os feitos e as obras do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.